sim, tivemos um problema aí com a conexão. Nós estamos aqui de volta ao vivo e o tema da mensagem de hoje é temor de Deus. Então sejam bem-vindos nessa live das 11h01. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana de forma poderosa, gloriosa. Eu desejo para você e sua família que seja uma semana com muito temor de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo com as pessoas que amamos. Vamos lá, deixa eu ir enviando aqui para o pessoal. Vamos lá, estou enviando aqui para algumas pessoas. Vai ser um momento muito único, muito especial aqui. Bom, encaminhando aqui. 3, 2, 1. Deixa eu encaminhar aqui. Enviei. Vamos lá. Vamos lá então, vamos conectando aí. Então vamos lá. Agora que voltou a conexão, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Que Deus abençoe o domingo de vocês. E nós vamos falar sobre Mateus 24. Vamos falar um pouquinho sobre temor de Deus, tá bom? Então vamos lá. Ontem eu postei essa mensagem nos stories aí e foi um momento que muitas pessoas aí receberam essa mensagem. Deixa eu só ajustar aqui as coisas, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, eu postei essa mensagem ontem, já deve ter saído dos stories aí. Mas são as palavras de Cristo sobre os sinais dos tempos. E eu quero falar um pouco sobre esse temor de Deus, tá? Então quero ler aqui, ó, essas palavras dele, que fala assim, ó. Jesus respondeu, em Mateus 24, 4. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou de notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto, tá? Então vamos lá. 9. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Isso já está acontecendo, né? 10. Nessa época, foi esse versículo que eu postei ontem. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão, enganarão muita gente. E a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Bom, sobre essa mensagem que o próprio Jesus fala, eu vejo aqui muito temor de Deus sendo repassado para os corações. Eu consigo ver muito temor da parte de Deus sendo ministrado sobre os corações. E a grande chave do reino é nós vivermos esse temor. Mas não é viver esse temor momentaneamente, de forma corriqueira, de forma superficial. É vivermos esse temor de uma forma mais profunda. E Jesus deixa bem claro que quem viver isso até o fim será salvo. Então não é num momento, não é num lapso, não é apenas quando nos convém, é vivermos isso na terra. Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos iria se esfriar. E nós estamos vivendo um esfriamento de alma, de espírito. Por quê? Porque as pessoas têm usado a superficialidade como base de vida.
As pessoas fazem qualquer coisa por uma curtida na internet. As pessoas fazem qualquer coisa para serem vistas, notadas, e isso a qualquer preço, a qualquer custo. Então, Deus está falando hoje através dessa live que é para você ser mais sóbrio, mais sóbria. O que é isso? Para você executar o seu trabalho sim, mas nunca de forma vulgar, obscena. Nós temos visto muito isso hoje. Nós temos visto que pessoas que estão tendo sucesso muitas vezes não por um conteúdo, mas pela capa, pela carcaça. E Jesus fala sobre esse Mateus 24. Se tem algo que toca o meu coração, e outra passagem também, é assim, de todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o seu coração, a Bíblia fala. Por quê? Porque é dele que procede os desejos bons e os maus. Então, ter um coração cheio de Deus, ter um coração cheio de temor de Deus, isso é muito raro hoje em dia. Muito raro. Para você que fala assim, Daniel, eu tenho tanta vontade de fazer algo, eu tenho tanta vontade de crescer, eu tenho tanta vontade de se dar bem na vida, de ter sucesso e tudo mais. Independente qual seja o seu desejo, o seu sonho, você nunca pode quebrar princípios e valores. Nunca. Nunca. E tem muitas pessoas que estão sendo criadas sem princípios e muito menos com valores. E se você pegar a criação de Jesus, foi uma criação de muito valor. Maria e José foi um casal que foi escolhido por Deus para criar o próprio Filho de Deus nessa terra. Vocês sabem, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, certo? Mas de todas as formas, quem criou fisicamente Jesus nessa terra foi Maria e José, foram seus pais. Então, para você que é pai e mãe, cuide dos seus. E para você que é filho, que está aqui agora, não se corrompa. Não comece a mudar os seus valores, os seus princípios, por causa de um amigo, por causa de uma amiga, de um colega, por causa do que aquela pessoa está falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai numa onda de ideia, de atitudes, de pensamentos, que muitas vezes essas pessoas estão sem valores, sem referência. A nossa maior referência é Deus. Quanto mais você se conectar com Deus, menos problemas você vai ter. Não é ausência de problemas, mas você vai evitar certos tipos de problemas que você não precisaria ter. É isso que Deus faz. Agora, Deus permite alguns problemas? Deus permite. Para quê? Para que você cresça, para que você tenha progresso, para que você literalmente exerça um ministério na terra, para que você cumpra o seu propósito. Então, por isso que essa mensagem aqui, eu falei temor de Deus. As pessoas andam muito sem temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Quantos casais estão sem temor de Deus? Quantas famílias estão sem temor de Deus? Quantas pessoas estão vivendo sem temor de Deus? As pessoas hoje se tornou normal as pessoas zombarem uma das outras. Se tornou normal tirar sarro daquilo que é divino. Então nós estamos vivendo uma geração de internet que, se for bem usada, ela é maravilhosa. Mas mal usada, ela está literalmente propagando muita coisa ruim. Então, qual que é essa mensagem de hoje? Para que você vigie. Jesus ele fala assim, vigiai e orai. Jesus não fala orai e vigiar. Por quê? Porque a vigilância ela é tão importante quanto a oração. Não que a oração não seja, e por ela estar em segundo, que ela seja menos importante. Agora, o que Jesus coloca é que não adianta você orar se você não ter vigilância. Então vigiar com os seus atos, com a sua mentalidade. Se tem algo que mudou a estratégia nos últimos anos, nas últimas décadas do inimigo, o inimigo tem agido de uma forma massiva na mente das pessoas. Por isso que vemos tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com distúrbios de todos os tipos. Por quê?
Porque essas pessoas, elas estão vivendo uma vida que não é a que Deus escolheu para elas. E Jesus vem e fala assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então quem são os escolhidos? São aquelas pessoas que abriram mão. São essas pessoas que de alguma forma falaram assim, eu vou servir a Deus e ponto. Eu vou servir a Cristo e ponto. Agora, quanta gente que está aí assistindo, que está achando assim, eu estou sentado no banco da igreja e vou ser salvo. Sentar no banco da igreja não é sinônimo de ser salvo. É sinônimo de você congregar apenas, só. A tua vida com Deus começa do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Com Deus, com o teu próximo, porque não adianta ir na igreja, orar, levantar a mão, adorar e sair dali, ser um péssimo pai, um péssimo esposo, sair dali e não cumprir os preceitos bíblicos dentro da sua família, nos negócios, enganar as pessoas, passar as pessoas para trás, trair, odiar, como Jesus disse. Então não adianta nada. Não adianta nada adorar a Deus, sentir a presença de Deus e não fazer nada com isso. Deus não está chamando pessoas para sentirem Ele. Deus está chamando pessoas para viverem Ele. Ser cristão é viver a imagem e semelhança de Cristo. É nos tornarmos semelhantes a Cristo. Ser crente, até o capeta é crente. Crente significa quem crê em Deus. Não é uma religião. Crente não é quem católico, evangélico, não é nada disso. Crente é quem crê em Deus. Agora, não adianta você crer em Deus se você não tiver temor. Aí está a desgraça do mundo. A maioria das pessoas vão para a igreja. Nossa, Deus falou comigo, Deus tocou. E a vida dela não muda. Por quê? Porque não procuram e não buscam temor de Deus. O temor de Deus vai te livrar de muitos problemas. O temor de Deus vai te dar vitórias nos momentos que você não teria vitória. Então o que te aproxima de Deus, o que faz você ser conhecido no céu, o que faz você ser conhecido lá no trono da glória, é você temer a Ele. Não é você falar, eu conheço Deus, mas Deus te conhece? E Jesus fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, ide para o fogo eterno. Então, como que Deus conhece uma pessoa? Quando essa pessoa ela é temente, porque o temor é o princípio de tudo. Então, eu vejo muitas pessoas que estão com casamentos sendo destruídos. Por quê? Porque não estão mais temendo a Deus. Eu estou vendo muitas pessoas se perdendo no dia a dia. Por quê? Porque não estão buscando o temor de Deus. E essa mensagem de hoje é para gente madura na fé. É para gente que não está buscando algo superficial. Não é gente que busca bênção. Até mesmo porque bênção não deve ser buscada, certo? Bênção não deve ser buscada. Como assim, Daniel? Deuteronômio 28, a Bíblia fala que as bênçãos viriam e nos alcançariam. Se nós buscássemos a Deus, tivéssemos temor de Deus, cumpríssemos seus mandamentos. Então a bênção, ela tem uma obrigação. Qual que é a obrigação da bênção? Qual que é o dever da bênção? Ela ir atrás de quem teme a Deus. Então bênção é uma consequência de quem tem uma vida profunda com Deus. Se você ver uma pessoa abençoada, essa pessoa ela já tem temor de Deus. Simples assim. Quando você vê pessoas buscando vitória, buscando bênção, fazendo campanha, não recebe. Por quê? Porque elas querem a bênção. Elas não querem o dono da bênção. Elas não querem, sabe, a intimidade, o temor. O que é o temor? Não é o medo. O temor é respeito. Entende? É você entender que você tem um lugar. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos coloca, Ele nos põe, né? Ele nos coloca em nosso lugar. Ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás nos céus, o que Ele está falando? Ei, gente, nosso Pai está no céu, vocês estão aqui na terra, então abaixa, se curva, se prostra. Agora, qual que é a busca massiva da humanidade? Como eu disse aqui na internet, curtida, não importa o que aconteça, não importa, as pessoas querem curtidas, não importa se vão expor o seu corpo. Ei, preste atenção aqui, você é templo do Espírito Santo. Esqueceram-se disso? As pessoas estão... essa mensagem hoje é para alinhar corpo, alma e espírito, tá? Essa mensagem hoje aqui é uma exortação, com correção, com alinhamento. Por quê? Você é templo do Espírito Santo.
você não pode se expor de qualquer forma na internet. Então você tem que se cuidar. Cuidar do seu psicológico, das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu espiritual, mas também cuidar do seu corpo. E isso não é só fazer um exercício, isso é em todos os aspectos. É você temer a Deus a tal ponto que você não vai ficar se expondo por causa de uma curtida. Você não vai sair ficando cada dia com um homem, cada dia com uma mulher, só para sentir prazer. A Bíblia fala que o nosso prazer está no Senhor. Quem nunca encontra prazer em Deus, nunca vai encontrar no mundo. Porque o mundo nunca satisfaz. O mundo, ele nunca satisfaz. Não importa. Você pode ficar com 5, 10, 20, nunca vai satisfazer. Jesus é a única fonte, Deus é a única fonte que sacia todo o nosso pecado, que exclui todo o nosso pecado e sacia toda a nossa sede pelo pecado. Então peça perdão hoje pelos seus pecados. Comece a mudar a tua visão a respeito de reino. Eu gostaria que tivesse aqui, sei lá, 200 pessoas nessa live hoje. Mas o que as pessoas estão buscando? Eu vou na igreja porque Deus vai falar comigo. Eu vou na igreja porque Deus vai usar o profeta, a profetisa, Deus vai revelar. Eu vou na igreja porque eu vou louvar a Deus. Nossa, eu me sinto tão bem na igreja. Vamos parar de sentir e vamos viver. Vamos parar de literalmente ficarmos pensando: será que Deus vai falar comigo ou não? E vamos começar a executar a vontade de Deus? A Bíblia é muito clara, Deus já deixou os ensinamentos. Agora, por que essa saciedade? Nunca sacia. Essa ansiedade, essa vontade de sempre que Deus tem que falar comigo. Deus tem que levantar um profeta. Porque se isso acontecer é de Deus, se aqui não acontecer não é de Deus. Calma lá. Começa a ter temor de Deus, sabe? Começa a respeitar as coisas sagradas. O divino, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas não têm mais respeito. Homens não têm mais hombridade. Os homens estão perdendo referência, seus valores. As mulheres estão perdidas. Homens estão perdidos, mulheres estão sem valores, os dois. Quando eu falo aqui é o ser humano, tá? Não estou falando nem puxando para um lado nem para o outro, eu estou falando do ser humano. Cadê os cristãos de verdade? Cadê as pessoas que respeitam uma autoridade espiritual? Hoje tudo é motivo de piada, tudo é motivo de zombaria. Daniel, você está amargo? Não, gente, aí que tá. Quando uma pessoa recebe uma exortação, uma correção, a outra parte sempre amarga. Não é isso, as pessoas perderam o temor. As pessoas perderam o temor. As pessoas estão sem temor. O que está acontecendo? As pessoas estão sem referência espiritual. Eu não estou falando de exemplo não, porque todo mundo peca, todo mundo erra. Estou falando sem referência. As pessoas acreditam em tudo que vem, acreditam em tudo que ouvem. Isso é terrível, gente. Nós temos que começar a se embasar na Bíblia. Jesus aqui, lê depois completo, eu li no início aqui, Mateus 24. Mas Jesus fala sobre o que vai acontecer e já está acontecendo. Isso é profético, poderoso. Aí você vê, você entra num vídeo de brincadeira, de comédia, você vai lá, tem 3 milhões de visualizações. Você pega um vídeo que tem um conteúdo falando da Bíblia, raramente vai ter isso. E quando tem, o que as pessoas querem hoje em dia? 30 segundos. As pessoas não querem mais que isso. Sabe por quê? Porque elas não querem nada que seja profundo. Só que tem algo, por isso que muitos não alcançam o amor de Deus. Sabe por quê? Anota isso daí. O amor de Deus é profundo. Por isso que nem todos se sentem amados por Deus. Por isso que nem todos se sentem... não é que se sentem, recebem esse amor. Por quê? Porque é muito profundo o amor de Deus. E não é de uma forma superficial que você se sente amado tão profundamente. Deus pode mudar a sua vida em um dia, pode mudar o trajeto da sua vida em um dia. Mas aí que está. Deus vem e faz uma promessa, as pessoas, Deus fez a promessa e pronto, se perde. Deus prometeu aquilo, pronto, já está feito e não está feito. Eu lembro da história do rei Davi. Antes dele ser rei, antes de ser o grande rei Davi, ele foi um pastor de ovelhas, limpava fezes de ovelha, xixi de ovelha, tosqueava as ovelhas, e ele ficava lá no campo. E Deus levantou um profeta, foi até a casa dos pais. Chegou lá, o pai começou a indicar os filhos que ele tinha mais apreço.
O profeta olhou todos e falou, não é nenhum desses aqui não. Não é nenhum desses daqui não. E aí ele fala assim, lembrei, tem Davi, tá lá cuidando das ovelhas no pasto. Interessante, né? Davi é o único que estava produzindo naquele momento. Davi era o único que estava trabalhando naquele momento. E Davi era o único que foi excluído. Se tem uma das coisas que talvez você esteja passando hoje, que você tem a convicção, você não precisa ir lá, Deus levanta o profeta, profetiza. Não, você precisa entender que Deus tem seus princípios na Bíblia. Deus tem os seus valores bíblicos. Então, se tem um princípio aqui na Bíblia que diz que você está na presença de Deus, é o que Jesus fala aqui, ó. Vocês serão perseguidos, caluniados, Mateus 24. Serão odiados por causa do meu nome. As pessoas vão te trair, vão te odiar. Está acontecendo isso com você? Tá? Você está no caminho certo. Entende isso? E aí você escuta a palavra que veio de Jesus. Você escuta a palavra que veio de Jesus. E quando você escuta a palavra que veio de Cristo, tudo muda dentro de você. O que está acontecendo nos últimos dias? As pessoas estão sem temor, as pessoas não respeitam mais, as pessoas não respeitam um professor, as pessoas não respeitam um médico, as pessoas não respeitam um pastor, um padre. Mas é tudo brincadeirinha, tudo virou brincadeira. Por isso que muitas pessoas sempre vivem frustradas, porque quando acaba a brincadeira, acabou tudo. Você quer ser feliz? A tua verdadeira felicidade está em Deus, está em Cristo. Ponto. Você pode buscar todos os prazeres. Isso será apenas sensações. Nunca haverá felicidade. Você pode ficar até eufórico. Euforia. É um estado do espírito, é um estado emocional só isso, da carne. Eufórico. Mas a verdadeira felicidade está em Cristo. Ponto. Então você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o sucesso do mundo, mas se você não tiver Deus, Jesus como pilar da sua vida, como base da sua vida, nada vai dar certo na sua vida. Momentaneamente pode dar, mas você vai sempre ver pessoas no fundo do poço destruídas, e alguma área da vida dela vai estar destruída, acabada. Isso é temor de Deus, é você entender que você precisa dele a todo tempo, sem mimimi, perdão da expressão que eu vou dizer aqui, mas sem frescura, e buscar a Deus de fato. Ler a Bíblia. Deixa eu abrir aqui a Bíblia de manhã e vou ler. Não deu para ler de manhã? Leia no almoço. Não deu no almoço? Leia antes de dormir. Você não precisa ter uma Bíblia de papel, baixa o aplicativo. Começa a orar. Cadê o teu devocional? Cadê o momento que você orava? Só busca na hora da prova? Cadê o temor de Deus? Só busca no momento que as coisas estão adversas? Não, tem que buscar quando está adverso. E quando tiver tudo bem, Deus, eu vou continuar te buscando, porque o Senhor foi bom comigo na hora da prova. Entende isso? Temor de Deus, gente. Essa live de hoje, temor de Deus, é conserto, alinhamento, perdão de pecado. Você sabe o que está gerando morte espiritual nas pessoas? Sabe o que está gerando morte emocional, psicológica? O pecado. A Bíblia fala que depois do pecado vem a morte. Ponto. E não está falando apenas da morte, que é o inferno, a segunda morte. Porque tem essa morte também. Certo? Tem essa morte também, que é a morte quando a pessoa vai para o inferno. Aí ali não tem retorno. É a perdição eterna, a segunda morte. Mas o pecado, ele gera morte. Ele gera uma vida oca. Ele gera uma vida sem brilho, sem sal. Já comeu comida sem sal? Por isso que Jesus fala, vocês são sal dessa terra. Mas aí tem gente que fala assim, agora eu vou buscar Deus. Aí joga sal demais, aí a pessoa, agora ficou ruim. Então o que é isso? É parar de você alternar muito. Agora eu estou bem com Deus. Aí semana que vem, nossa, agora eu estou tão mal com Deus. É ter vida com Deus. Por exemplo, você que é casado, você vai entender o que eu estou te falando. Se você não cuidar do seu casamento, o que vai acontecer? Fala pra mim. Vai acabar. Não é assim? Aí tem um monte de gente que cuida dos filhos e não cuida do marido e da mulher. Para quem tem filho. E para quem não tem filho, muitas vezes cuida do pai, da mãe, cuida de todo mundo. Ele não cuida da esposa e do esposo. Se você não cuidar, acaba. Assim é a tua vida com Deus. Se você não cuidar, vai acabar. Entende isso? Tá entendendo isso?
Temor de Deus. Jesus está falando aqui, ó, Mateus 24. Eu postei isso nos stories. Está lá, ó. Vocês serão odiados por serem meus seguidores. Ponto. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Servir a Deus não é para qualquer um, não, gente. Receber uma bênção, oh glória, aleluia. Não. Agora, eu quero ver você viver com Deus. Ir lá, chorar, buscar, sentir aquele arrepio. Qual foi a última vez que você sentiu o arrepio do Espírito Santo? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Arrepio do Espírito Santo. Tem o arrepio do Espírito Santo e tem o arrepio das coisas ruins. E tem o arrepio da carne. O arrepio da carne é quando você passa aquela unha no quadro, sabe? Tem gente que madeira, aqueles pauzinhos de madeira de tomar sorvete, sabe? Pazinha de madeira, dá arrepio ruim. Então esse é arrepio da carne. Aí tem o arrepio do mal, que é aquilo quando você assiste algo ruim, você fala, nossa, arrepiou. E tem o arrepio do Espírito Santo, que é quando ele valida algo, quando ele está falando com você. Qual foi a última vez que você recebeu o arrepio do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Aí tem gente falando assim, nossa, tô indo na igreja, tô chorando, tô arrepiando, aleluia. Tá, agora o que você está fazendo? Deus te chamou para fazer algo, eu falo isso. Botar a mão na massa e falar, Deus, eu preciso fazer. Você só vai ser conhecido por Deus se você fazer algo que Ele está te mandando. Jesus fala assim, ó, quem pega a mão no arado, tá? E olha para trás, não é digno do meu reino. O que é isso? Se Deus chamou você para catar a mão no arado, olhar para frente, Ele falou assim, ó, faz isso, filho. Faz isso, filha. Por quê? Se Deus chamou para você fazer algo para Ele, isso é o que vai sustentar a sua vida. Deixa eu te explicar melhor. Se Deus chamou para você ser um pastor, um pregador da palavra, uma coluna financeira, qualquer coisa, enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai te sustentar. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Anota isso daí, ó. Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia ainda fala, se vocês têm que dever alguma coisa para alguém, deva somente o amor. Certo? Então Deus não fica devendo nada para ninguém. O que é isso? Tudo que você fizer para Deus, Ele te recompensará em vida e pós-vida. A Bíblia fala assim, ó, que se você der, eu estou falando nas minhas palavras, tá bom? Um copo com água para um profeta, na condição de profeta, você vai receber um galardão de profeta. Daniel, o que é galardão? Porque tem muita gente que não sabe o que é galardão. Vou te explicar. É uma recompensa celestial. Certo? É uma recompensa pós-vida. Então, quando você partir dessa terra, vai vir o quê? Salvação ou perdição. Então, se você for salvo, você vai receber galardão. Uma coroa da vida. As pedrinhas lá, tudo bonitinho. Cada alma que você ganhou. Daniel, mas Deus não me chamou para pregar, então Deus chamou você para bancar quem prega. Todo mundo é útil no reino. A Bíblia fala que muitos têm vasos de honra, tem vasos de ouro, de barro, tem gente que é o dedinho, tem gente que é a cabeça, tem gente que é o braço. Todos os membros do corpo são importantes. Concordam comigo? Por isso que Jesus te fez assim, ó, uma pessoa em imagem e semelhança dele. Então Deus chamou para quê? Para você servir a Ele. E Ele nunca disse que seria fácil. Então você vai ter medo muitas vezes? Vai. Você vai se sentir inseguro? Vai, porque é normal. Agora, isso não pode te impedir de fazer. Ponto. Não pode te impedir de fazer. Daniel, eu estava numa prova. E por causa dessa prova, eu parei de fazer. Então ativa, reativa. Por quê? Porque Deus vai te cobrar disso. E as pessoas não querem ouvir isso que eu estou falando, tá? As pessoas não querem ouvir que Deus vai cobrar delas. Ninguém quer ser cobrado. Só amor, só paz. Mas a Bíblia fala que Deus é fúria. Deus é justiça. Quando Deus se ira, a Bíblia fala que a terra treme. A sua voz é como o som de muitas águas, como o som de muitos trovões. Já viu Deus irado? Quem aí na live já viu Deus irado? Hã? Você quer ver uma passagem bíblica que Deus se irou? Quer ver? Então vamos lá. Eu sempre falo isso, só que as pessoas caem na descrença, né? Tipo, não, Deus não é isso não. Deus é isso que eu vou te falar aqui, ó. Escuta só. Vou te contar essa história aqui de Moisés. Moisés estava tão cansado do povo. Moisés estava tão desanimado, tão assim decepcionado.
E o povo falando, para com isso. Esse cara aí, vamos tirar ele daí. Não é para com isso, vamos tirar ele dali. E Moisés chegou para Deus. Falou, Deus, o negócio é o seguinte, pai. Para mim deu. Esse povo é de dura serviço. O que é um povo dura serviço na Bíblia? Rebelde, não escuta a tua voz, não quer saber de nada, povo sem temor. Deus, eu vou desistir, vou parar. E todo mundo ali está puxando meu tapete, vamos derrubar. Deus falou, ei, pera. Moisés, para lá. Quem te levantou? Fui eu. Então deixa comigo. Descansa aí, ó, entra na tenda, vai descansar um pouquinho. Descansa que você está precisando, Moisés. Você já não está raciocinando muito bem. Porque as pessoas acham que é isso, acham que o pastor não tem que descansar, acham que líder espiritual não tem que descansar, né? E tem que viver de cesta básica, né? Só que você só colhe o que você planta, tá bom? Pega essa chave aí. Então beleza, vou acabar de contar a historinha de Moisés aqui. Aí Moisés entra lá, aí chegam umas pessoas que prestavam assistência, vamos comer alguma coisinha e tal, descansa aí. Daqui a pouco, toda essa galera aí, dezenas de pessoas, centenas, não sei aqui o número correto, exato. Mas toda essa galera que estava fazendo um complô, um motim para derrubar Moisés, falou, vamos levantar outro líder, porque esse líder já era, esse cara aí tá retrógrado, esse cara aí pensa... Sabe o que Deus fez? Depois, procura isso daí na Bíblia. A Bíblia fala que Deus, onde essas pessoas estavam, Deus abriu a terra. Ó aqui, ó, arrepiado, tá? Deus abriu a terra. A terra engoliu todas essas pessoas e todas morreram soterradas. Daniel não sabia disso. Então agora você está sabendo. Eu falo para vocês, se tem algo que eu carrego no meu coração, é o temor de Deus. E eu não toco naquilo que é de Deus, sabe por quê? Porque pode ser pobre, rico, milionário, multimilionário, bilionário, trilionário, igual Salomão. Nem Salomão ficou tocando naquilo que era de Deus. A pessoa pode ser a mais poderosa. Se ela tocar naquilo que é de Deus, ela já era. Aprenda isso, isso é temor de Deus no seu coração. Sabe o que é isso? Se tem o nível mais superior da consciência humana, anota isso. Se você já está assim, é porque você já está em outro nível, outro patamar espiritual e outro patamar de nível de consciência. Quando você decide, para de falar mal das pessoas. Eu não suporto isso. Eu não gosto. Se eu sento numa mesa, a pessoa começa a falar mal das outras, eu me sinto mal. Eu falo, olha, eu tenho compromisso, eu tenho que ir embora. Se eu estou em qualquer lugar, a não ser que essa pessoa precise desabafar, conselhos, aí eu vou ouvir. Agora, você viu, Daniel? Não vem porque eu não. E se a pessoa for deselegante, eu vou ser daí também. Mas eu corto. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele detesta, ele abomina. Ele abomina. O que Deus abomina? Provérbios. Vamos lá. Contenda entre irmãos. Mexerico. Fala mal do outro. Você quer ver Deus irado com você? Começa a falar mal dos outros. Vai lá, vamos ver. Eu gosto de falar, vamos ver se é homem mesmo. Vamos ver se é mulher mesmo. Fala mal dos outros. Vai lá. Agora o desafio é você falar mal de ungido. Vai lá. Vamos ver o que vai dar. Aí a pessoa, porque ele errou mesmo. Como se ela fosse perfeita, né? Errou mesmo. Aí a língua dela, é que não tem uma gravata aqui. Mas a língua dela é maior que a gravata, assim, né? Serpente, né? Fala mal de ungido. Fala mal. Vai lá. Põe na boca o nome. Fala. Vai. Para. Na hora não vai acontecer nada. Daniel, por que não acontece nada na hora? Porque tudo nessa vida, todo mundo passa pela lei da semeadura. O que é isso? A pessoa está plantando. Ela vai colher mais cedo ou mais tarde. Tenha temor de Deus, meu irmão, minha irmã. Pare com isso. Pare de falar mal dos pais. Pare de falar mal dos irmãos. Não vai dar bom isso para você. Deus é amor, mas Deus é fúria. Fogo consumidor. Eu gosto muito das histórias de Moisés. Vocês estão comigo aqui? Quem está aí comigo fala assim, tô vivo hoje. Vai lá, comenta aí. Quando Moisés fala, Deus, eu quero ver tua face. Olha,
Eu falo isso e me emociona. Deus, Moisés era muito louco. Quero ver a tua face. Por quê? Ele estava numa intimidade, num temor tão grande com Deus, mas tão poderoso, tão forte, que ele falou: Deus, eu quero ver a tua face. Deus falou assim: Moisés, imagina que papo legal esse. Moisés, ninguém que viu a minha face até hoje sobreviveu. Moisés falou: então que eu morra, mal quero ver. Gente do céu, eu tô sarando de uma gripe terrível. Eu falei que na quinta estava melhor, depois que eu falei que eu estava melhor, parece que eu piorei 10 vezes. De ontem para hoje que fiquei melhor. Tô constipado. Hoje que melhorou a voz, eu tô aqui, ó. Se eu tossir, tô parecendo aquelas pessoas que faz 70 anos que fuma. Só tô pela misericórdia. Tá, deixa eu voltar a história aqui. E aí, Moisés falou: então que eu morra, mas eu quero ver tua face. Aí Deus assim: então vamos fazer o seguinte, Moisés. Vou te colocar você na fenda da rocha. O que é a fenda da rocha? Um lugar estreito ali, uma fenda, né? Um vão na rocha, né? E eu vou passar de costa, aí você me vê. Moisés, então fechou. Por quê? Moisés, ele é assim, ó: eu vejo a tua face, morro e vou para a glória. E esse povo fica aí, esse povo atribulado que só dá problema, esse povo fica aí. E aí Moisés entra na fenda da rocha lá, e daqui a pouco vem, e o Senhor passa de costa. É uma das histórias mais lindas do Velho Testamento. O que acontece? O poder foi tão forte, mas tão forte, que Moisés ele é tão impactado com a glória de Deus, que quando ele sai dali, ele desce e vai para o arraial. A Bíblia fala que as pessoas tinham que cobrir o rosto dele. Eu lembro de um corinho na igreja, quando eu era criança, que falava assim: brilhava, brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Olha que lindo isso. E tiveram que colocar um pano sobre o rosto de Moisés, porque brilhava tanto. Isso porque ele viu as costas de Deus. Se você não consegue olhar para o sol, provavelmente você não conseguirá olhar para a face de Deus. E se Deus é luz, se Deus ele é tão reluzente, se Deus é poderoso, quanto mais próximos estamos dele, quanto mais temor eu tenho dele, mais eu me assemelho a ele. Não que eu vou me tornar poderoso, mas que eu vou me tornar útil para ele. Amém? No reino, não é o quão você é poderoso ou poderosa, mas o quão você é útil para ele. Você é útil para ele? Qual que é a sua utilidade? Porque tem gente que assim, Deus falou assim: você vai ser coluna financeira, e a pessoa fica se esquivando a vida inteira na oferta, no dízimo, passa a vida e não faz nada, fica fugindo. A outra, Deus chamou para pregar, a pessoa fica fugindo a vida inteira e não prega. Aí tem gente que foi chamada para ser coluna financeira e quer pregar. Aí tem gente que quer pregar e foi chamado para ser coluna, e vice-versa, e por aí vai. Então, a Bíblia fala: cada um fique naquilo que foi chamado, naquilo que foi chamado. Você está naquilo que você foi chamado? Com temor? E eu quero ler aqui, para nós finalizarmos, 2 Timóteo 3, tá? Que foi a palavra que eu estudei hoje pela manhã. Coríntios, vamos lá. Deixa eu passando aqui que eu estou com a Bíblia de papel. 2 Timóteo 3. Olha isso daqui, dá um... Olha lá. Lembre-se disto, tá? Jesus fala isso em Mateus 24 e Timóteo fala aqui em Timóteo 3. Lembre-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, por aquilo que é sagrado, tá? Então está escrito, está se cumprindo. Mateus 24 e 2 Timóteo 3. Não terão amor pelos outros e serão duros, tá? Isso aqui por quê? Tanta gente frustrada no mundo. Por quê? Porque acha que a vida é rede social.
Gente frustrada. Aí se torna dura de coração. Eu falei isso lá no hotel, em final de 2022. E falei isso em live também. Que Deus gosta de gente com o coração mole, tá? Beleza? Vamos lá. Não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Tá? Então não vão ter fruto do Espírito. Violentos e inimigos do bem. Vamos lá. 4. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Olha aqui que eu sempre falo. Eu estou falando, não é você ir lá adorar, abrir a boca, falar. Não. Ação. Quem faz para Deus. Não que a pessoa fala. Tem muita gente que fala, eu sou fiel. Nas suas atitudes você não é. Então é ação. Tá? Então anota isso aí, ó. Vou até colocar aqui, ó. Suas ações, ó. Vou grifar aqui. 2 Timóteo 3:5, pela NTLH, tá bom? Não é a Bíblia tradicional. É um pouco mais atual. 6. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas porque estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés. Então tá aí o nome, né? Da gangue. Janes e Jambres, né? Vamos lá? Então, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Aqui que está algo. As pessoas hoje, por que tem muita gente indo para o buraco espiritual? Porque cada dia está numa igreja, cada dia está ouvindo alguma coisa para saciar um vazio que você acha que o homem vai preencher. O profeta vai preencher. A profetisa vai preencher. O pastor vai preencher. A missionária vai preencher. E não vai, meu filho. Só Deus faz isso. E o que é isso? Você tem uma pessoa que é referência na fé, fica com essa pessoa até morrer. Pronto. Ela é honesta, íntegra, correta, vive uma vida com Deus, segue com essa pessoa. Acabou. Ponto. Aí tem gente que vai, vou lá na igreja. A pessoa vai lá, bota a mão na sua cabeça, está com a vida tudo destruída, passa destruição para a tua vida. Eu já expliquei isso. Então presta atenção. Cuidado com isso. Tá? Vou passar um pouco adiante e falar assim, ó. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. O que é isso? A gente tem que andar com as pessoas não só quando a gente está bem, em todos os momentos, no momento das bênçãos e das provações. E principalmente líderes espirituais. As pessoas normalmente só querem andar com líderes espirituais quando eles estão bem. Quando estão na prova não querem mais. E isso acontece e reflete também no dia a dia. Tá? Então vamos lá. Todos os que querem viver a vida cristã unidos em Cristo Jesus serão perseguidos. Fechou? Então anota isso, ó, versículo 12. Timóteo 3,12. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Lembra que eu falei isso no início da live? Beleza? Então tá bom. 13. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Ponto. Então, tem muita gente que fala assim, até campo de negócio e tudo. Daniel, mas se eu fechar esse negócio, eu posso ser que eu seja enganado. Aquela pessoa está me enganando. Preste atenção. Se você tem habilidade de identificar isso, Paulo está dizendo, fique longe dessas pessoas. Se você não teve habilidade, a pessoa te enganou, não é que todo mundo não vai te enganar. Essa pessoa te enganou. Então que Deus cure o seu coração, que você toque a sua vida para frente. Por quê? Porque essas pessoas que enganaram, não a que foi enganada, mas as pessoas que enganaram vão de mal a pior. Elas vão colher isso. Tá? Daniel, você está jogando praga? Não, é a Bíblia, meu irmão, que está falando. Não é o Daniel que está falando, é a Bíblia.
Entende? Aí que está. Esse monte de cristão que está aí hoje, atual, né, atualizado, tipo, não, Deus não é justiça, Deus não é fogo consumidor, Deus não é isso não, Deus é isso. A Bíblia é completa, tá bom? Vamos continuar? Quanto a você, tá bom? Quanto a nós, continue firme. Olha que bonito isso. Continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Então é simples o Evangelho. Você aprendeu a verdade? Orou? Está servindo? Está orando? Estou ofertando? Estou dizimando? Estou buscando? Estou tendo temor? Pronto, é simples, acabou. Continua assim. Está servindo? Estou ótimo. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Quem é teu mestre na fé? Eu sou mestre de muita gente na fé. Eu sou mestre de muita empresa. Sou conselheiro de muita gente. Agora eu te faço uma pergunta, é muito simples o que eu vou te dizer aqui. Por que certas pessoas têm alguns resultados que outras não têm? Vocês sabiam que Salomão, Davi, esses grandes homens aí, eles tinham conselheiros e normalmente eram sacerdotes? Então você quer ter um resultado que você não tem ainda, você precisa ter uma pessoa que seja teu conselheiro, uma pessoa que você vai ouvir, você vai levar uma ensaboada muitas vezes, vai levar uma correção, vai levar uma exortação, e você vai falar assim, obrigado, respeito. Agora, faz uma exortação para quem é fraco na fé. Essa pessoa vai te condenar, ela vai virar as costas, vai falar mal de você. Por isso que tem muita gente que fala assim, o Daniel lá, isso, aquilo e tanto. Por quê? Fraco na fé. Não aceita correção, só aceita a benção. Não é nem benção, só aceita a benção. Mas correção não aceita. Exortação não aceita. Como diziam os antigos, cajadada não aceita. Então você quer ver um cristão de verdade é quando você repreende ele. Quanta gente esse ano que passou vazou de perto de mim? Por quê? Não aceita a correção. É orgulhoso. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Orgulhoso, arrogante, prepotente. Gente assim nunca tem sucesso na vida. Gente assim nunca se dá bem na vida. Quando eu falo se dar bem é em termos de sucesso. Pega as pessoas. É simples, é só você ver as pessoas que caminham conosco. São pessoas de sucesso, são pessoas que respeitam, são pessoas que sabem o seu lugar no reino, são pessoas que respeitam o sagrado, independente do que aconteça, seus erros, falhas, essas pessoas respeitam o que é sagrado. Tem pessoas que nos honram até hoje. Essas pessoas cada dia mais estão sendo abençoadas. Então, por quê? É simples. Uma pessoa inteligente fala assim, por que essa pessoa tem sucesso? Por que aquela empresa deu certo? Por que aquela família deu certo? Por que aquele casamento deu certo? Quem está por trás dos bastidores daquilo? Muita competência, muita gente boa do lado, gente que é top na equipe dessas pessoas. Mas nunca se esqueça que essas pessoas valorizam o conselheiro espiritual delas também. Aí que está, honra quem tem honra. Você honrou quem tem honra, vai ser honrado. Desonrou quem tem honra, vai ser desonrado. Agora, hoje em dia, as pessoas não estão nem aí. O que vale a opinião delas. Que tempo que nós vivemos sombrios, hein? Tá? Então é muito simples. Pega as pessoas que têm sucesso, pessoas de referência. Vê quem anda com essas pessoas, certo? Vê quem é o pastor delas. Vê quem é a família delas. Vê quais são as pessoas que andam ao redor, os que trabalham, os que produzem. Você vai ver que todo o time dessa pessoa é incrível. Por quê? Porque são pessoas que foram abrindo mão de certas coisas que não faziam sentido. Certo? Aí eu ouvi muita gente falando assim, Daniel, mas qual que é o segredo então disso tudo? Eu falo, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, fazer o bem pro teu próximo. Sempre falei isso. Sempre vou falar. Se você quer ter sucesso na sua vida, em qualquer área da sua vida, não é o quanto você faz para você, mas o quanto você faz para o teu próximo. Jesus fala sobre isso. Quem que é o maior do reino? Quem serve. Então você quer ser top no que você faz? Daniel, eu sou um empreendedor, sou profissional liberal, eu sou chefe de um setor. Você quer ser o melhor? Você quer se destacar, ter sucesso? Começa a servir as pessoas de verdade. De verdade.
Não é só dar comando e pau, ferro, fogo. Não, de verdade, ser empático. Olhar para dentro das pessoas. Falar assim, eu quero ajudar pessoas. Tá? E não é ajudar com pena, não. É servindo. Tá? Então faz isso daí para você ver. Faz isso daí que você vai ver que vai dar certo. Tá bom? Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Ótimo, tá bom? 15. E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Tá bom? Olha, agora preste atenção. Vamos ler isso novamente, ó. E desde menino, tá? Você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria, anota isso, sabedoria que leva à salvação. Beleza? Qual que é o princípio da sabedoria? Falem aí nos comentários. É o quê? O temor de Deus. Então, quando você vê uma pessoa sábia, e essa sabedoria leva à salvação. Quando você vê uma pessoa sábia, é porque ela tem muito temor de Deus. Quando você vê uma pessoa que ela tem as características de gente que vai ser salva, é porque ela tem o temor de Deus. Olha que forte isso, tá? Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, não a mentira. Então, quem gosta de mentira não é de Deus. O pai da mentira é o capeta, tá bom, gente? Então, a escritura, a Bíblia é a verdade. Quem não gosta de verdade, da verdade é o diabo. Ah, Daniel, mas é difícil. Aquela fulano, Beltrano, não aceita muita verdade. As pessoas, elas estão vivendo um tempo sombrio que elas amam a mentira, a enganação. Amam aquilo que é supérfluo. Entende? E isso, elas contam uma mentira para si mesmas. Então, muitas vezes, a maior mentira não é aquelas mentiras que te contam, são contadas para você, mas a mentira que você conta para você todos os dias. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Ela é útil para ensinar a verdade e condenar o erro. Aí as pessoas escutam a verdade e ficam sensíveis. Também não vai dizer a verdade com crueldade. Não, isso não justifica. Mas a verdade, ela tem que ser dita, tá bom? E a maioria das pessoas vive uma mentira. Quer ver um relacionamento? Só um minutinho. Quer ver um relacionamento dar errado? Minta. Quer ver uma empresa dar errado? Minta. Quer ver um relacionamento de amizade dar errado? Minta. Quer ver um campo de negócio dar errado? Minta. Por quê, Daniel? Porque quando você mente, você está convidando o dono da mentira para entrar no assunto e automaticamente tomar posse daquilo que você está fazendo. E o dono da mentira é o diabo. Então você está dando de bandeja para ele aquilo que Deus muitas vezes estava te dando. Então cuidado, não minta. Seja verdadeiro, tá bom? Então a verdade, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, você está num casamento destruído e fala, vamos corrigir essas faltas. Você está faltando comigo, amor, tá? Você está errando aqui comigo. Você está falhando comigo aqui, tá? Então, vamos corrigir isso. Vamos corrigir a rota. Está faltando alguma coisa na sua empresa? Tem que corrigir. Por quê? Porque a Bíblia faz isso. Ela corrige o erro, corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. Então, se você está vivendo de uma forma errada, provavelmente você está afastado da palavra. Se você está vivendo de uma forma sem sabedoria, provavelmente você está vivendo sem temor de Deus. Se você está vivendo uma vida que você não vai ser salvo, você está vivendo uma vida sem temor de Deus. A gente acabou de ler, ó. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Então isso é muito forte. Temor de Deus te dá sabedoria. Temor de Deus te dá uma vida de sucesso. Tá? Daniel, mas tem muita gente aí que teve sucesso na vida. Enganou muita gente. Beleza? Deixa ela lá. Por quê? Porque ela vai colher. E não queira estar perto quando ela for colher. Daniel, mas é muito difícil ser correto.
mas isso vai te proporcionar vida e vida em abundância. Porque você vai andar com Cristo, você não vai andar com o capeta. Você vai andar com Jesus. Quem quer andar com Cristo tem que se abdicar, tem que abrir mão cada dia mais daquilo que não presta na sua vida. Tá? Para finalizar essa mensagem, deixa eu só ver se eu terminei a leitura aqui. Tá. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Lembra que eu falei? Quer ser bem sucedido, começa a fazer coisa boa. Começa a fazer boas ações. Não por pena, mas porque você vai servir. Começa a servir gente. Começa a servir. Maior que serve. Começa a ser gentil. Cavalheiro. Uma dama. Né? Começa a ter essa fúria dentro de você, homem. E que essa fúria que existe dentro de você, você encaminhe ela para os negócios. Encaminhe ela para aquilo que faz sentido para você crescer na vida. Mas não para quem você ama, porque senão você vai magoar, vai ferir, vai destruir. Então, tome cuidado com isso. E as mulheres têm que tomar muito cuidado nessa questão do controle. Né? Quando elas perdem o controle de algo, ela tem a sensação que está perdendo o controle, muitas mulheres surtam e acabam destinando essa falta de controle para que aí quer controlar tudo, quer controlar o marido, quer controlar os negócios, quer controlar tudo. Então as mulheres é uma dica, abra mão do controle, e os homens direcionam essa fúria para aquilo que faz sentido. Quanto mais próximo de Deus você estiver, homem, você vai ser um furioso, e aí perto de quem você ama você vai parecer um cordeirinho, né? Aquele leão. O leão, ele é uma fúria, né? O tigre é uma fúria, o leão. Mas quando ele está do lado que ele ama, ele parece o filhotinho lá, né? Tá entendendo isso? Acho que os homens estão entendendo bem isso. E você, mulher, cuide daquilo que Deus te deu, ampare. Cuide do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, cuide, tá? Mas, no final das contas, teus filhos um dia vão casar, e você vai ficar ao lado do seu marido, e marido, você vai ficar ao lado da sua esposa. Então, cuide sempre das pessoas que você ama, tá? Com muito temor. Valorize isso, valorize a vida, valorize tudo aquilo que Deus colocou em sua palavra. Valorize a família, valorize tudo aquilo que Deus abençoou na palavra. Amém por isso? Bom, gente, quero agradecer vocês que ficaram aqui do início até agora. Se vocês, para os que entraram aí na metade, entraram, saíram, eu sei que muita gente às vezes tem compromisso aí, mas ela vai ficar gravada aqui essa live. E foi um momento de alinhamento muito poderoso. Tá bom? Passei uma semana ruim, de gripe, acho que nunca me lembro de ter pego uma gripe assim. E eu tô meio surdo ainda aqui, tô meio constipado. De ontem para hoje que eu fui melhorar. Quinta-feira eu falei, gente, tô melhor. Meu Deus, parece que só foi falar que eu piorei. E foi uma semana bem ruim. Mas Deus deu graça aqui para que eu pudesse falar. Porque esse dia nem consegui falar direito, eu tava falando. Tinha energia para isso. Então eu quero convidar vocês agora para nós orarmos e encerrarmos a live, tá? E se você quer contribuir, se você está no YouTube, tá na descrição do vídeo o número do Pix. Se você está aqui agora na live, ó, tá aqui o número, tá? Tá aqui embaixo no pé do vídeo aí. E tira um print. Se você está no YouTube, o número está aí dentro, na descrição do vídeo, tá bom? Lance a sua contribuição, isso é muito importante. E nós vamos começar agora a oração, fechou? Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero abençoar cada pessoa que está aqui reunida nessa manhã, início de tarde. Tivemos hoje um problema, Pai, com essa conexão, mas em tudo dai graça. Então nós queremos abençoar agora cada pessoa, cada família, cada empresa, cada vida espiritual, emocional, sentimental, financeira, física. Nós abençoamos uns aos outros e nós queremos agora conectar o nosso coração com o do Pai. O Senhor levantou homens e mulheres para pregar a sua palavra, homens e mulheres para bancarem aqueles que pregam, homens e mulheres para te servir nessa terra. Então, Pai, tira tudo aquilo que se corrompeu nesses corações, arranca agora. Todo pecado, Pai, todo eu, todo orgulho, soberba,
tudo aquilo que a Tua palavra diz em Mateus 24 e 2 Timóteo 3, que fala sobre esses pecados. Nós dizemos que o nosso salário, que o salário do pecado é a morte, o nosso salário não vai ser a morte, vai ser a vida eterna. Nós abrimos mão do pecado agora, nós pedimos perdão pelos nossos pecados agora, e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Essa é uma mensagem talvez dura para alguns, porém, é uma mensagem que liberta. Porque Jesus é libertação. Jesus é amor, mas Deus também, Ele é fúria. Ele é um Deus que trata, Ele é um Deus que consome, é um fogo consumidor. Então eu quero orar agora, para que esse Deus consuma todo o nosso pecado, tudo aquilo que está nos afastando do Pai. E eu oro para que venha temor de Deus no seu coração agora, para que o temor de Deus tome conta da sua família, do seu casamento. Todo espírito maligno que agiu contra o seu casamento usando pessoas, caia por terra agora em nome de Jesus. Tá? Caia por terra agora em nome de Jesus. Todas as pessoas se levantaram contra você para fofocarem, falarem mal. Nós lemos isso hoje na palavra. São pessoas que Deus abomina. São atitudes de pessoas que Deus abomina. Provérbios fala isso, a pessoa que fala mal do outro. Então, Deus, nós entregamos tudo nas suas mãos. O Senhor sabe o que aflige o coração dos teus filhos. O Senhor sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos, antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já conhece. Então não oramos para pedir, oramos para termos intimidade com Deus, porque o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor já sabe o que você precisa. E você não ora para pedir, você ora para se conectar. E que o temor de Deus entre no seu coração. E que esse temor seja tão forte que você nunca mais se afaste da presença de Deus. Amém? Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu vou encerrar por aqui, porque eu já estou estafado, cansado, por causa dessa gripe que eu peguei aí, tá? Eu agradeço muito vocês que ficaram, vocês que estão aqui desde o início da live, pessoas que vieram, passaram. Mas eu vou compartilhar essa live agora no IGTV aqui do Instagram e já já ela vai para o YouTube. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem ela, tá bom? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana. E lembre-se, tudo que você for fazer, faça com temor de Deus. Amém?